Olá pessoal, para quem ainda não esqueceu de mim ou para quem não me conhece, meu nome é Maurício Sherman, sou chefe de cozinha, coordenador do curso de gastronomia da Escola das Artes, que está de volta finalmente depois dessa longa temporada aí de espera para o regresso. E dessa vez a gente conta com a estrutura aqui da Fazenda da Barra. Essa fazenda que conta a história de mais de 200 anos não podia deixar de ter, a gastronomia que para fazer parte da narrativa dessa história, misturando cores, aromas, sabores, influências italiana, portuguesa, africana, tudo isso que constrói o aroma e o sabor da nossa terra. E é com grande prazer que eu trago hoje na nossa aula inaugural uma mistura de todas essas influências em 3 preparações. Galinha cabidela, ou seja, uma falsa galinha cabidela que traz toda a história africana, portuguesa, nesse guisado maravilhoso, com uma técnica super legal para que dispensa o uso do sangue no molho. Para quem sabe, a galinha cabidela ou galinha ao molho pardo é uma preparação que usa sangue do animal na sua preparação. Eu sei, é meio estranho, não é? Mas não se preocupe, que a gente não vai utilizar sangue nessa preparação. A gente vai fazer um falso sangue à base de vinho tinto que vai ficar uma delícia. Contando a história da influência francesa na nossa gastronomia, a Chef Sol traz uma preparação clássica francesa, o aligot. Mas como a gente está aqui numa cozinha de fazenda, a gente vai trazer um outro tubérculo menos utilizado, mas que pode agregar muito para esse prato, que é o cará, tá? Para finalizar, o chefe Paulo traz uma farofa cítrica, também um prato muito conhecido em fazenda, não é? Uma farofa cítrica para contrastar com esse sabor forte, histórico da galinha cabidela, com essa clássica preparação francesa, e vai trazer essa preparação que é bem nossa, bem brasileira, que é a farofa, que deixa tanto gringo apreensivo e surpreso com esse sabor, não é? Então, com vocês, Chefe Paulo, Chefe Sol e eu, Chefe Sherman, de volta. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos acompanhar a nossa aula de hoje. E para compor ainda os aromas e sabores das nossas preparações de hoje, eu vou dar uma dica super legal e importante para vocês harmonizarem todas as preparações à base de carne, seja de suíno, bovino, frango e até mesmo peixe. Um alho assado aromatizado. Vai combinar super bem com o nosso aligot de cará, que tem um sabor muito sutil e fica opcional. Você pode agregar ou não essa preparação ao aligot para transferir mais sabor e aroma para ele. Então, olha, a gente vai precisar de cabeças de alho inteira, tá? Higienizada, e a gente corta aquela parte de cima, sabe? Ó, tem aqui a cabeça, Aquela parte que tem o talinho, a gente tira. Corta com a faca, deixa com a casca mesmo. E aí a gente vai fazer o quê? Aromatizar o nosso alho. Eu tenho aqui, foi um presente da nossa secretária de Cultura, Graça Albaran, um azeite aromatizado com casca de laranja. Então, mas você pode usar um azeite tradicional, não tem problema, tá? Eu vou ser generoso, vou embebedar aqui, embeber o nosso alho com esse azeite aromatizado. Eu gosto muito de dar aquele tom agridoce para ele, então eu vou usar aqui, salpicar um pouco de açúcar mascavo, que já é bem rico em aroma, e vai ajudar a transferir também cor para o nosso alho. Ramos de alecrim, um talinho de coentro, sem preconceito com o coentro, viu pessoal? Tá? Sendo utilizado da maneira correta, de uma maneira bem ponderada, ele vai harmonizar, vai agregar sabor e valor para a nossa preparação, tá bom? Flor de sal. Pimenta da Jamaica, tá? Que ela tem um tom adocicado também e picante.
E como eu não sou muito ponderado, eu vou colocar mais azeite. Ó, faço aqui uma caminha de azeite, tá? E essa preparação fica muito bonita para você decorar e finalizar o seu prato. Com carne suína fica muito bom, pode até usar em churrasco. Depois que o alho assa, se a gente quiser, a gente pode espremer, que ele solta todo da casca. E a gente pode usar só o alho, se nós quisermos, para aromatizar molhos, manteigas e outras preparações, tá? À base de creme, por exemplo. Bom, feito isso, eu vou levar ao forno pré-aquecido, 180 graus, tá? Opa! Por uns 20 minutos mais ou menos, ou até que você perceba que o alho está macio. Se você quiser ele mais dourado, você pode ir deixando por mais tempo, tá? Vai do seu gosto também, tá bom? E com o destino que você vai dar. Para carnes brancas, eu sugiro que você cozinhe mais lentamente o alho, sem escurecer, para a gente não provocar muito aquela reação que a gente chama de reação de Maillard, que vai dar um sabor mais intensificado para o nosso alho. Então, se ele for cozinhando mais lentamente, de uma maneira mais branda, para carnes brancas, cremes, molhos brancos, ele vai ficar mais sutil, mais delicado, vai combinar mais. Agora, com assados mais robustos, como carne suína assada, carne bovina, aí você pode deixar aquela coloração intensificada que vai combinar e agregar mais valor para o seu prato, tá bom? E dando início então à nossa aula inaugural nessa live da Escola das Artes, o prato de hoje vai ser de influência portuguesa. Na verdade, já foi trazido para o Brasil pelos portugueses no século XVII, tá? Galinha cabidela. Galinha cabidela é um prato típico de várias regiões de Portugal. Em alguns lugares também é chamado de galinha ao molho pardo. Aqui na nossa versão um pouco mais contemporânea, nós estamos utilizando frango, sobrecoxa de frango, tá? Vamos falar então um pouco sobre a história da galinha cabidela. A origem é portuguesa. Por que cabidela? O termo cabidela se refere a cabos, ou seja, cabos pode ser considerado as extremidades do frango, tipo pé, pescoço, vísceras. Então, cabidela é porque é utilizado todas as partes do frango, inclusive o sangue avinagrado para fazer o molho. Na nossa falsa galinha cabidela de hoje, a gente vai utilizar sobrecoxas de frango sem pele e depois vou ensinar vocês a fazer um falso sangue à base de cebola tostada, vinho tinto e açúcar mascavo. Então aí não precisa ter preconceito com a nossa galinha cabidela contemporânea, porque não leva sangue de verdade, tá? Eu tenho aqui no bowl então 6 sobrecoxas que eu tirei a pele, porque nós estamos falando de um guisado. Se você quiser deixar a pele, pode, não tem problema, mas agrega muita gordura. Eu prefiro deixar sem a pele para dar uma cor mais homogênea, um prato um pouco mais leve também. Ela vai levar vários condimentos que você vai ver aí na legenda, vai estar tudo escrito para vocês, sem precisar se preocupar, tá? E eu vou falando aqui para vocês aos poucos à medida em que eu vou utilizando. Basicamente, a gente vai temperar o nosso frango com sal e pimenta. Então, eu estou usando aqui pimenta do reino branca, moída na hora. Pode ser a escura, não tem problema nenhum, tá? Ó. Moída na hora assim, a gente libera os óleos aromáticos, né? Mais intensamente, agrega muito mais sabor, tá? Vou colocar aqui, ó, flor de sal. Você pode usar o sal que você quiser, tá? E vou temperar aqui. Beleza? Por quê? O restante dos condimentos eu vou colocando na panela aos poucos. Temperado então o frango com sal e pimenta, eu vou levar para a panela. Então eu vou colocar aqui, ó, uma boa quantidade de azeite, ou pode ser um óleo de girassol, um óleo de boa qualidade que você tenha, tá? Eu quero que a panela fique realmente bem quente,
porque eu vou chegar a deixar a cebola bem caramelizada. Para essa quantidade de frango, umas 2 cebolas grandes picadas assim, ó, em cubinhos, tá? Bem picada, de tamanhos iguais para que ela dore, que ela fique pronta por igual, tá? Então, ó. Vocês não conseguem escutar o cheiro aí em casa, mas você escuta o barulho, né? E o cheiro de cebola refogando no azeite é incrível, né? Eu vou colocar aqui um pouquinho mais de azeite. A gente vai provocar aqui nessa cebola uma reação que a gente chama reação de Maillard, tá? Os açúcares vão caramelizar. A cebola é muito rica em açúcar e água. Então ela vai caramelizar, vai ficar com aquela cor marrom escura. A gente não pode deixar queimar também para não deixar o prato com um toque amargo. Mas eu vou deixar ela bem escura mesmo, porque isso vai me ajudar a transferir cor e sabor para o prato, tá? Se você não consegue saltear a cebola assim, não tem problema, viu, gente? Vai usando a colher. Que é mais prático. Olha só como que tá o ponto da cebola, tá vendo? Não estranhem, é assim mesmo, ela fica escura assim mesmo, tá? Nessa hora, eu venho com o dente de alho, alguns 4 dentes de alho, bem picadinho também. Por quê? O alho, ele leva muito menos tempo para dourar do que a cebola, né? Então eu preciso colocar ele nesse momento, para quê? Para ele não queimar, porque se ele queimar como a cebola, ele amarga. Beleza? Olha aí. Chegando nesse ponto, vou abaixar um pouquinho aqui. Eu sei que em casa vocês não têm uma chama tão potente quanto essa, mas é uma questão de paciência, dá certo. Aí eu vou colocar, ó, o frango, tá? Em contato com a cebola. Isso já vai diminuir a temperatura da cebola, vai impedir que ela se queime, tá? Ó. Agora eu vou subir um pouco a temperatura aqui. No fogão de vocês em casa, no fogão tradicional, você consegue o mesmo resultado, só que com um pouquinho mais de paciência, tá? Eu recomendo, inclusive, que vocês não coloquem muito frango para que a transferência de calor aconteça por igual. Se você colocar mais proteína, mais carne do que o que a sua chama consegue alimentar, a panela vai esfriar e você vai levar muito mais tempo para cozinhar, tá bom? Aqui eu tenho, na Escola das Artes, eu tenho uma chama apropriada para esse tipo de preparação, então eu posso me permitir colocar bastante proteína de uma única vez, mas nada impede que dentro de casa vocês reproduzam a mesma receita. O frango ele já solta bastante água, né? Então eu tenho aqui líquido reservado para caso eu precisar, a gente ir agregando aos poucos, mas no momento não. Aí. Vou salpicar aqui um pouquinho de açúcar mascavo também, para ajudar mais cor e sabor. Vou colocar umas folhazinhas de louro. E agora eu vou virar o frango, para que doure do outro lado.
Ó, tá vendo? A cebola ela fica bem escurecida assim mesmo, viu? Viram como o frango já tá douradinho? Quando a gente fala em guisado, que é uma técnica de preparo, nós estamos falando assim de uma preparação de proteínas em pedaços pequenos, né? Cortado em pedaços médios ou pequenos, e que a gente vai agregando água aos poucos, tá? No caso do frango, ele já libera bastante água, né? E eu vou, para ajudar nessa cocção, eu tenho aqui, ó, 2 latas de tomate pelado, aquele tomate italiano que você compra no supermercado pelado, ou você pode usar uns 4 ou 5 tomates italianos in natura também, cortado em cubos, tá? Eu vou colocar aqui na minha preparação. Que vai dar mais líquido. Ó. E vai permitir que o frango cozinhe por igual, tá? Agora eu não preciso mais mexer. Vou tampar e deixar que o frango cozinhe. É lógico que durante o processo de cocção, durante o tempo de cozimento, eu vou averiguando se está secando muito, se não está, se eu preciso colocar algum líquido ou não. Caso a gente precise agregar líquido, eu sempre opto por água quente, porque se você colocar água fria numa preparação quente, você vai abaixar a temperatura de cozimento e aí você vai atrapalhar todo o processo de cocção que está ocorrendo ali, tá bom? Vamos agora então para uma fase importante da nossa galinha cabidela. Como eu disse anteriormente, esse prato leva em seu molho o sangue da própria galinha. Calma, como eu disse, é uma falsa galinha cabidela. Então nós vamos fazer um falso sangue. E como que a gente vai conseguir isso? Caramelizando cebola com açúcar mascavo, azeite e acrescentando vinho tinto. Tá? Então esse vai ser a base, né, do nosso molho da nossa falsa galinha cabidela, ou galinha ao molho pardo, como é conhecido em algumas regiões, tá bom? Hoje aqui é uma versão contemporânea, como eu disse, então nós estamos fazendo frango ao molho cabidela, tá? Então vamos lá. Gordura, estou usando um azeite, mas vocês podem usar óleo de girassol, óleo de canola, um óleo de boa qualidade, tá? Mais cebola, prato português sempre leva bastante cebola. Beleza? Quanto? Umas 2 cebolas médias ou uma bem grande. Cortada em cubinhos, tá? É importante que que a cebola esteja cortada de tamanhos iguais para que a cocção ocorra por igual também. Senão uma vai ficar mais queimada, outra menos queimada. Então, cortada de forma igual, ela vai cozinhar por igual. Lá, um pouquinho mais de azeite. Vou aumentar o meu fogo aqui para acelerar o processo. Como eu disse, aqui na Escola das Artes a gente tem um equipamento apropriado, mais apropriado para esses tipos de preparações, mas nada impede que você consiga reproduzir em casa. Aliás, deixa eu perguntar, você já fez a sua inscrição na Escola das Artes? São muitos cursos, dentre eles as oficinas de gastronomia que ocorrem aqui na cozinha centenária da Fazenda da Barra. E você pode aprender esse e vários outros pratos com os professores que foram selecionados para ministrar essas oficinas. Todos nós estamos ansiosos pelas inscrições de vocês, tá? Tanto eu quanto o professor Paulo, a professora Solange, a professora Mariana. Estamos esperando vocês aqui. E logo vocês vão ter preparações aqui nessa aula de hoje com o chefe Paulo e a chefe Solange também.
ou Chefe Sol, como ela gosta de ser chamada. Essa cozinha está muito bem equipada, vocês vão gostar, tá? Se o óleo for evaporando, porque na queima da cebola, você vai colocando um pouquinho, aos pouquinhos, tá? Conseguem visualizar, ó, como a cebola já vai ficando dourada. Em Portugal, o prato à cabidela não é feito só com galinha, pode ser feito com outras aves, tá? Como pato ou até mesmo outros tipos de animais, como porco, por exemplo, tá? Então minha cebola já está dourada, vocês notem que eu deixei ela menos caramelizada do que a outra, tá? Por quê? Agora eu vou colocar vou abaixar o fogo aqui, vou colocar, ó, 2 colheres de sopa de açúcar mascavo. Nossa, mas o prato vai ficar doce? Não, não vai ficar doce. Lógico que você vai perceber um dulçor, né? Um toque mais amadeirado do prato, tá? Mas é normal. Ó. Já muda, o pessoal que tá aqui no backstage aqui já tá sentindo, né, galera? O cheiro, dá pra sentir aí o cheiro? Vou colocar o restinho de alho aqui, não tem problema, eu vou colocar ele aqui, tá? Na alta temperatura ele vai cozinhar. Uns fazem sem alho, uns fazem com alho, eu prefiro usar alho também, tá? Beleza? Agora eu vou pegar um vinho tinto seco, tá, gente? Ó. E vou deglacear a cebola caramelizada. Ó. É natural que a hora que você coloque o vinho, todo o açúcar que estava dissolvido junto com a cebola, ele dê uma esfriada e dê uma caramelizada, entendeu? Fique duro de novo, tá? Mas é só você deixar o vinho levantar fervura, porque isso vai dissipar o álcool, né? Vai tirar aquele gosto forte do álcool, então não tem problema, não precisa ficar preocupado que ninguém vai ficar embebedado por comer galinha cabidela feito com falso sangue de vinho. Por quê? O álcool vai evaporar. E aí a gente vai conseguir manter só os aromas do vinho. Uma dica, escolha um vinho de boa qualidade e o vinho que você pretende servir com esse prato. Toda preparação de molho que leve um vinho nele, o ideal é que você opte por servir o mesmo vinho que você vai utilizar no molho. Escolha um vinho de boa qualidade, né, com um custo-benefício legal, que você faz o seu prato e sirva na sua refeição, porque isso ajuda a harmonizar a bebida com a sua preparação. Olha, conseguem ver? Tá? Não sei se o pessoal aí dá para ver. O pessoal da produção consegue ver? Beleza? Então agora que já dissolveu o açúcar, tá? Eu vou pôr um pouco mais de vinho aqui. Porque eu não sou nada ponderado, gosto de vinho mesmo, tá? Quem me conhece sabe.
E eu lembro também de fazer frango na cerveja, que eu adoro também, tá? Eu adoro cozinhar com vinho e cerveja, às vezes eu até coloco na bebida, na comida. Vou colocar uma pimentinha dedo de moça aqui, para deixar esse sangue mais caliente. Tá? Então a gente deixa levantar a fervura para quê? Para que os aromas se harmonizem, entendeu? Haja um equilíbrio. Já fez a redução, quem conhece percebe que ele lembra sim, tá vendo? Ó, a textura do sangue avinagrado da galinha cabidela, tá? Quando a gente usa o sangue avinagrado para fazer a verdadeira galinha cabidela, tá? É lógico que o sabor e o aroma são um pouco diferentes, né? Mas ainda assim a gente tem um efeito muito bom. Então o vinho deu uma reduzida com o açúcar, com a pimenta dedo de moça, com a cebola, com o alho. Deu essa... O pessoal aqui, ó, que está aqui atrás das câmeras que você não consegue ver, estão aqui alucinados pelo cheiro. Ou é a fome que é muita, né? Feita essa redução, eu vou levar essa mistura pro liquidificador. Por que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui. Para deixar o meu sangue mais homogêneo, tá? Gente, cuidado quando vocês forem bater alguma coisa quente, tá? Aqui a gente tem um equipamento industrial certinho, seguro para esse tipo de coisa. Em casa eu recomendo que vocês esperem o sangue esfriar, esse molho esfriar antes de levar o liquidificador para bater. E principalmente para tampar, porque quando você bate, o vapor que acumula aqui dentro por causa da temperatura alta faz com que a tampa e pode espirrar em você, tá bom? Opa, tá vendo? Ó, como eu disse, né? Todo cuidado é pouco. É rapidinho, só para deixar mais homogêneo. Ó, lembra da nossa galinha? Tá aqui, ó. Cozidinha, reduzida. Feito isso, eu vou testar minha galinha, olha. Vocês conseguem ver, olha que cor linda que ela ficou, tá? Olha só, um molho encorpado, né? Só assim já tá bom já, né? E agora eu vou acrescentar o meu sangue, ó. Lembra do alho? Esse é o sinal que ele já está pronto. Agora nessa fase eu vou precisar deixar cozinhar um pouco mais lento, em fogo moderado, para que o nosso falso sangue incorpore a nossa galinha cabidela, tá? E é aqui que eu vou ajustar os temperos finais. Vou colocar um pouco mais de dedo de moça, porque a receita veio de Portugal, né? Mas aqui a gente está no Brasil e a gente gosta de uma boa pimenta, né? Vou colocar também uma outra coisa que eu gosto muito, coentro, um pouquinho de coentro. Ai, chefe, mas vai ter coentro sim, tá? Vamos educar o nosso paladar, isso você aprende aqui na Escola das Artes também, harmonizar os temperos e as especiarias para tirar aquele preconceito que a maioria das pessoas tem de alguns temperos pouco utilizados. Só que hoje esse prato ele é muito mais comum aqui no Brasil, em Minas e no Nordeste, tá? No Sul ele recebe o nome de galinha ao molho pardo, tá? Então a gente tem que respeitar as tradições do nosso povo nordestino, então colocar os temperos mais fortes, mais encorpados que eles gostam. Mais um pouquinho de pimenta.
Vou tampar aqui e mais uns 5 minutinhos a nossa galinha cabidela já está pronta. Antes de finalizar, eu queria dizer para vocês que agora vem a chefe Solange, tá? E ela vai nos ensinar a fazer um aligot de cará. Para quem já deve ter ouvido falar nesse prato, aligot é um prato clássico francês à base de batata e muito queijo. Como a gente está aqui na Fazenda da Barra, né, que tem toda uma história tradicional da terra, eu escolhi um outro tipo de tubérculo, não a batata, a gente sair do convencional e optar pelo cará, que tem propriedades nutricionais incríveis e tem um sabor muito delicado, muito suave e muito pouco conhecido e utilizado pela maioria das pessoas, tá? E hoje a Solange, a chefe Sol, vai ensinar pra gente todos os segredos dessa preparação francesa com um toque brasileiro. Olá, eu sou a chefe Sol. Como o chefe Sherman falou, nós vamos fazer um aligot, tá? O aligot consiste num purê com queijo, tá? É um prato de origem francesa, do sudoeste da França. Só que hoje, como nós estamos no clima da fazenda, nós vamos usar o cará, tá? Então nós vamos usar cará, queijo, que nós temos o queijo meia cura e o queijo mussarela, que dá a liga, né, do aligot. Temos manteiga e temos creme de leite. Vocês lembram do alho que o chefe ensinou a fazer no começo da aula? Nós vamos usar ele agora para saborizar o nosso aligot. Vocês não imaginam o perfume que está esse alho. Nós vamos pegar 2 dentinhos de alho. Lembra da nossa manteiga? Nós vamos colocar, vamos espremer 2 dentinhos de alho na nossa manteiga. Como eu queria que você estivesse sentindo o cheirinho. E vamos misturar bem. Esse alho também é uma dica. Fica gostoso, uma pastinha para comer com torrada. Dá uma boa entradinha. Olha lá, nossa panela no fogo, tá? Vamos dar uma aquecidinha. Nós vamos colocar a nossa manteiga saborizada com o alho. O alho, eu esqueci de um detalhe, tá? O cará, tá? Como todo tubérculo, vocês precisam cozinhar e amassar ele ainda quente, tá? Fica mais lisinho, tá? E com o tubérculo frio tem uma dificuldade, é uma dificuldade bem grande da gente poder amassar. Então, todos os tubérculos, tá? Vocês sempre amassem ele quente. Vamos colocar aqui o nosso cará. Sugiro que vocês façam com cará, que é um tubérculo muito gostoso, de valor nutricional bem elevado. Dá também para fazer com inhame, tá? Usem a criatividade. Aqui nós vamos homogeneizar. Deu um pouquinho meu fogo. Não tem segredo, tá? Qual que é a dica? Vocês sempre usarem a quantidade que vocês forem usar de tubérculo, usar de queijo, tá? Se eu estou usando 500 gramas de batata ou outro tubérculo, são 500 gramas de queijo, tá? Aí, vamos reforçando o que o chefe Sherman falou, façam as suas inscrições. O pessoal está gostando muito do curso. Quem faz, gostaria até que tivesse mais, né? Além dos primeiro, segundo, terceiro, até se tivesse o 4º ano eles fariam. Então façam essa inscrição.
Cozinhar é terapia, gente, é uma delícia. Olha, aqui nós já demos uma boa incorporada. Vamos colocar... Aqui eu estou com 500 gramas de cará, tá? Aí eu vou colocar para essa quantidade 100 gramas de creme de leite fresco. Ou mais. Opa! Colocamos o creme de leite, temos a consistência do purê, tá? Lembrando que precisa mexer muito bem para incorporar o aligot. Agora nós vamos colocar o sal, cuidado com o sal, porque o seu queijo pode ser muito salgado. Coloque um pouquinho, depois você ajusta o sal. E vamos colocando agora o queijo. Olha a consistência, é um purê mesmo. Colocando o queijo aos poucos. Sempre mexendo, tá? Um pouco de queijo. Já aproveita, já malha na cozinha. Olha, já tá quase tomando a consistência já. Ó, tá pedindo mais queijo. Vamos colocando queijo. Gente, cozinha é isso, olha. Mão de cozinheiro ali, lave bem as mãos, que não tem jeito, é assim mesmo. Força. Quem não tiver força, pede pro maridão ajudar. Quase lá. Olha a consistência desse aligot, que linda, gente. Vamos colocar, olha só, pimenta, tá? Pimenta síria, para combinar com o temperinho do nosso frango. Gente, que por sinal, deixa eu contar pra vocês, eu provei o frango, tá? Ai, vocês não fazem ideia do sabor que está esse frango. Olha. Olha isso, gente. Pessoal, olha, nosso aligot já está finalizado, tá? Que vai ser um dos acompanhamentos do frango, tá? Agora, vocês vão ficar com o chefe Paulo, ele vai fazer uma farofa cítrica, que também vai ser o acompanhamento do frango. Espero que vocês tenham gostado. Ah, e vamos ter depois o empratamento, que vai ser o chefe Sherman, que vai dar seu toque final no prato. É com imenso prazer que venho me apresentar ao time da Escola das Artes. Sou o professor Paulo, chefe de cozinha. É com imenso prazer que estou fazendo parte desse time, muito orgulho, tá, pessoal? Dando sequência às nossas receitas, né? Que tivemos uma receita do chefe Sherman, uma galinha cabidela maravilhosa, com molho bem encorpado, né? Um falso sangue que foi passado para vocês, que é uma comida muito confortante, né? Uma comida de uma identidade muito forte. Tem um aligot, uma receita francesa, mas trouxe uma versão mais abrasileirada, que foi feita com cará, da chefe Solange também, que é outra comida que tem uma identidade forte, uma gordura, é uma comida mais, né, confortante também. Vendo todas essas receitas feitas hoje,
a gente entrando num consenso junto, a gente está montando o quê? Pratos com equilíbrio. Então hoje eu vou trazer para vocês uma farofa cítrica, né? Que vai trazer um frescor para todas essas preparações, tá, pessoal? É uma farofa fria, porém eu vou estar puxando a cebola ao invés de colocar cru, né? Com um pouco de manteiga. Vocês podem achar até estranho, né? Mas manteiga, né? Numa farofa fria. Sim, vocês vão ver que vai dar certo e vai ficar molhadinha e muito saborosa. Vou começar então com um fio de azeite na nossa frigideira. Um fio não, é um pouco mais de um fio, tá, pessoal? Eu acabei errando aqui, porque a base da minha farofa tem que estar bem molhada. Eu não costumo fazer uma farofa muito seca. Feito isso, eu vou entrar... Aqui eu tenho uma cebola ralada, tá? Fica a critério de vocês, se vocês quiserem fazer um cubo, um brunoise ou um corte assim para gerar textura. Eu já quero que a cebola apareça mais o gosto do que a textura dela, ok? Vou só pegar uma colher aqui. Espirra mesmo por causa de ser a água dela, tá? Por ela estar ralada, ela tem bastante água, tá bom? Aí já acalmou um pouco. Na verdade eu vou dar uma puxadinha nessa cebola só, para aliviar um pouco o sabor dela, para não ficar tão, né, ardida, um pouco picante, tá bom? Somente a cebola nessa farofa que vai ser puxada, tá? Na sequência aqui, eu vou tirar as zestes do limão Tahiti, tá? Lembrando que eu não posso aproximar muito da parte branca, que eu posso trazer um pouco de amargo. Essa zeste vai trazer um frescor, né? Vai fazer você sentir melhor um cítrico na farofa, ok? Só lembrando aqui, ó, puxar, vou abaixar um pouco. Já vou diminuir um pouco o meu fogo, que eu não quero escurecer muito essa cebola, tá? Vou tirar um pouco da zeste do limão siciliano, que está fazendo a composição dos cítricos. Bem de leve, para não atingir essa parte branca, que pode trazer um pouco de amargor na farofa. Não é essa a nossa intenção, é trazer frescor, tá? Vou usar também um pouquinho da zeste da laranja também. Bem de levinho, que essa pode amargar bem mais fácil. A casca dela, né? É uma farofa muito... Na verdade, essa farofinha aqui, ela é um coringa na cozinha, tá? Independente desse prato que foi feito, dessas receitas do aligô ou da galinha cabidela, é uma farofa que eu costumo fazer bastante até para acompanhar um churrasco. Por ela ser cítrica, né? Ser refrescante. Dependendo do paladar, vai vir limpando o paladar conforme você vai comendo carne gorda. Até com peixe também é muito interessante essa farofa, tá, pessoal? Minha cebola aqui, é o que eu disse, eu não queria muito escurecer ela, só queria quebrar um pouco a picância dela, o ardor dela, né? Na sequência aqui, eu vou entrar com a manteiga. Eu não quero que essa manteiga chega a perder o ponto, ela entra em ponto de fusão dela, que ela vai escurecer. Não é essa a minha intenção. Então, como eu já desliguei o fogo aqui, eu vou deixar ela derreter para formar a base de gordura da minha farofa. Tranquilo? Feito isso aqui, eu vou espremer agora os cítricos. E assim, essa farofa, a ideia é a gente deixá-la bem ácida mesmo, tá? Para trazer um frescor, devido às preparações que foi feita, né? Da galinha cabidela, do aligô, isso vai acabar ajudando a limpar o paladar conforme você for, né, comendo esse prato. Vou usar um espremedorzinho aqui, ó. Tirar o suco, né?
quantidade de limão, a quantidade da laranja, eu vou deixar a critério de vocês. Eu particularmente, para essa receita, eu quero sentir todo esse poder cítrico dessas frutas aqui. Então eu estou usando 2 limão Tahiti. Eu não aconselho espremer esse suco antes da preparação, eu prefiro que seja na hora, tá? Para que não ocorra o risco de amargar, tá bom? Agora eu vou com uma laranja, tá? De um porte mais do que médio, uma laranja grande, que ela vai quebrar um pouco desse azedo, né, que o limão proporciona, mas ao mesmo tempo vai manter essa acidez. Pessoal, não esqueça de se inscrever, né? Escola das Artes é um benefício a toda a população, é um benefício a nós também, professores, porque eu acho que a gente tem tudo para ganhar trocando conhecimento um com o outro, certo? Pessoal, aqui está o suco, ó. Deu bastante suco das partes cítricas. Eu vou juntar aqui no meu bol, que está com as zestes, né? Se vocês quiserem ver, ó, tá? Vou entrar com ele aqui. Ok? Ó, minha manteiga, como eu falei, ó, eu só preciso de uma gordura, né? Que é a base. Ou seja, é a base de um vinagrete, mais ou menos. Aqui não é uma base de um vinagrete que eu vou usar para essa farofa, porque eu tenho ácido e eu tenho gordura, né? Que a parte do vinagrete é sempre 3:1. Então, se eu tenho 20 ml de um ácido, seja vinagre, limão, eu preciso ter 60 ml de uma gordura, azeite, óleo, manteiga, tá? Então, a base do vinagrete. Vou entrar com a cebola. Feito isso, eu vou entrar com a cenoura. Eu não puxei a cenoura, eu quero um pouco de textura. Então eu vou levar uma crocância. Essa cenoura está crua, né? Ralada na gota, no ralador na gota. Pode deixar mais fina, fica a critério seu. Mas eu quero textura para minha farofa, então eu deixei ela um pouco maior, tá? Ó, aqui acredito que eu tenho mais ou menos 500 gramas de cenoura ralada, né? Uma cebola de médio porte que foi ralada também. Eu vou estar usando 500 gramas de farinha de milho para compor essa farofa. E também, no final, vou usar cebolinha. Pode usar salsinha, pode usar coentro, fica a seu critério, tá? Tô fazendo uma farofa bem básica, fria, que eu assim aconselho vocês experimentar. Lembrando que fica aí uma dica para todos vocês. Lembrando que o sal, ele é hidrossolúvel, né? Então, quando a gente faz preparação de farofa, assim, vou deixar essa dica para vocês. É importante você dissolver esse sal antes de entrar a farinha. Mas aí como é que você vai saber o ponto de sal? Depois de colocar a farinha, você pode perder, mas aí você vai acertar com o mínimo. Se você deixar para colocar o sal com a farinha composta já nessa base que eu fiz, a chance de você não conseguir misturar ele literalmente na sua farofa, pode deixar pontos na farofa salgados, tá? Fica a dica aí. Então eu vou entrar com sal. Eu já gosto dela um pouco ácida e salgadinha, né? Então, eu vou puxar, lembrando que eu vou entrar com a farinha, então que se tiver um pouco salgado, ela vai conseguir quebrar, ok? Já aproveitando o embalo aqui, eu já vou incorporar a cebolinha cortada. No caso, a salsinha também, a grosso modo, tá? Como vocês quiserem.
E eu já vou experimentar aqui meu sal. Vou usar um pouco de pimenta do reino branca, pode ser a tradicional, tá? Ah, uma dica também, pessoal, procurar, assim, se conseguir, usar sempre a pimenta moída na hora, tá? Evitar de comprar essas pimentas moídas, mas no outro caso, tá valendo também, tá bom? Não vou deixar essa preparação muito picante, porque eu já tenho a preparação da galinha cabidela, que já tem a pimenta dedo de moça. Então, assim, a gente nas preparações tem que pensar em equilíbrio, textura, é muito bacana, isso faz parte da cozinha. Vou entrar com a farinha agora. Entrei num cantinho aqui, porque eu esqueci de experimentar antes, tá? Perfeito, maravilhoso. E com o bol aqui, ó, eu já vou mexendo, tá? É aquilo que eu tava falando, né? Voltando aqui. A farofa, particularmente, eu gosto de uma farofa um pouco mais molhada, tá? Por ser uma preparação fria, eu puxei a cebola, pode achar estranho, mas é de outro sabor. Pode fazer com a cebola crua também, para quem gostar, né? Das texturas, tá bom? Ela vai ficar uma farofa bem molhadinha. E assim, geladeira depois, né? Essa farofa é gostosa geladinha, para levantar mais um pouco esse frescor ainda, tá bom? Ó, se vocês notar, ó, ela chega até a dar uma emprastadinha, mas daqui a pouco ela começa a soltar, tá? Mas é essa a ideia. Eu não quero aquela farofa seca. Eu quero ela molhadinha. Que foi tudo pensado para esse prato que executado hoje aí, essas receitas, tá? Vou entrar com mais cheiro verde. Gosto bastante de cheiro verde. Né? Que na verdade aqui eu só tô com a cebolinha, tá? Pessoal, aquilo que eu falei a respeito do sal, eu posso colocar sal agora? Pode. Só que a chance de você deixar ponto salgado, né, que ele não vai se dissipar mais tão fácil por causa da farinha. Então, qualquer farofa, eu aconselho e deixo o pulo do gato aqui para vocês. Por sal ser hidrossolúvel, eu prefiro que coloque antes na base, antes de pôr a farinha, que a chance de você deixar equilibrado os pontos da farinha toda, da farofa toda, com o sal é maior. Pessoal, vou experimentar. Ó, a textura dela é molhadinha mesmo, tá bom? Bem molhadinha. Bem misturadinha aqui. Perfeito, galera. Fica a dica dessa farofinha cítrica. Ela é um coringa, tá? Coringa para vários tipos de receita, tá bom? Vou só passar ela aqui nessa travessa, ó. Aí, pessoal, espero que vocês façam em casa e tenham gostado, beleza? Agora nós vamos fechar com o tratamento dos pratos com o Chef Sherman, tá bom? Obrigado, um grande abraço a todos, espero encontrar vocês na Escola das Artes. E aí, pessoal, estou aqui de volta. E aí, apreciaram a aula do Chef Paulo e da Chef Sol? Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas novas com esses professores super qualificados que a Escola das Artes trouxe para vocês, tá bom? Eles deixaram as preparações aqui. Estamos com a farofa cítrica do Chef Paulo, o aligô de cará. Olha que maravilha que tá
esse aligot, tá? Ó, né? E a nossa galinha cabidela, tá? Então, agora a gente vai para a parte quase a mais interessante, né? Que é a montagem do prato, que é a mais interessante, na verdade, é a degustação. A gastronomia é a única arte que consegue unir todos os sentidos, né? Audição, olfato, paladar, visão, é a única arte que você consegue colocar dentro da boca, não é? Olha que maravilha. Então, para construir a nossa base, tá? Eu vou pegar aqui um pouco, ó, do nosso aligot. Vou pegar uma ajudinha aqui. Vou me ajeitar aqui na bancada. O aligot, ó, vendo? Uma porção bem generosa, né? Quem que vai ser o primeiro a degustar? Porque o pessoal aqui da produção deve estar desesperado com essa chuva maravilhosa que está caindo lá fora, aqui na Fazenda da Barra. Então eu vou construir uma caminha aqui com o nosso aligot, ó. Vou colocar a nossa galinha cabidela por cima, o molho, e para dar um toque final nessa composição, nessa mistura de aromas, cores e sabores, que retrata bem a Fazenda da Barra, né? Uma mistura de cores, de aroma, de sabores, de artes, de ofícios, de história, arte moderna, arte contemporânea, arte clássica, tudo isso você vê aqui na Fazenda da Barra. Vamos colocar por cima aqui, ó, a farofinha fria e super cítrica do Chef Paulo. Vou finalizar com um pouquinho de ervas frescas, tá? E né, eu sei que vocês adoram colocar um raminho de alecrim em quase tudo que vocês fazem, né? Aquele raminho de alecrim, aquela cebolete francesa, vocês adoram, eu sei, né? Já ficou como a marca do chefe. Todo mundo que faz gastronomia, que começa a estudar, não vê a hora de finalizar o prato e colocar aquela ceboletezinha por cima, né? Eu não acho a parte mais legal, mas tem quem curte. E como a gente está falando de fazenda, né? Vamos fazer o prato típico de fazenda, né? Olha, eu vou colocar aqui a minha base de aligot. Nesse aguidá aqui, ó, de barro. Colocar os meus pedaços de galinha cabidela. Olha só. Não. Lembra daquele alho aromatizado, ó? Finalizar ele aqui. Umas pimentinhas aqui, porque ninguém é de ferro, né? Já tem, só para decorar. Dedo de moça. Só um toquezinho de farofa por cima, que a gente vai servir à parte também. Finalizar com bastante ervas frescas. Os raminhos de alecrim, né, que vocês adoram. E tá aí, ó. A composição. Que mesa aqui de fazenda que não se alegra tendo essas preparações. Certo, pessoal? Espero que tenham gostado. Eu estou muito feliz de estar de volta com essa aula, mesmo sendo uma videoaula, essa primeira aula, a aula inaugural da Cozinha da Barra, da Escola das Artes de Jaguariúna. Espero que todos vocês já tenham feito as inscrições
estejam assim como eu e os professores ansiosos para retornar. Lembrando que neste ano nós temos primeiro módulo, segundo módulo e terceiro módulo para aqueles que já fizeram o primeiro e o segundo. Está cheio de novidades, tem programa de estágio para os alunos novos, né? E vem muita novidade por aí, tá bom? Para quem ainda se lembra, para quem não me conhece, meu nome é Maurício Sherman, sou chefe de cozinha e coordenador do curso de gastronomia da Escola das Artes, que agora conta com essa super estrutura da Fazenda da Barra. Um abraço e um beijo para todos vocês.